O Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter o ex-presidente Fernando Collor na prisão. Até o momento, 6 ministros votaram pela manutenção da decisão individual do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Além dele, votaram a favor da manutenção da prisão de Collor, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, pediu que o caso fosse transferido do plenário virtual para o plenário físico. Até a decisão final, o ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado a quase 9 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, vai seguir preso em Maceió, onde está em uma ala especial no presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira. E em meio a essa situação, eu vou conversar com o cientista político Antônio Claré para explicar para o ouvinte da Itatiaia sobre esses impactos, principalmente em relação à opinião pública, aos políticos brasileiros e também saber se esse fato contribui de alguma forma para abrir espaço para uma possível prisão do também ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a pergunta, né, Antônio Claré, sobre essa situação envolvendo o ex-presidente Fernando Collor e os impactos que podem surgir a partir disso. Perfeito. O ex-presidente Collor, ele, nesse momento, apesar de continuar bastante ativo na vida política brasileira, a gente pode dizer que ele não mais protagoniza o noticiário, protagoniza o jogo político nacional no nosso país. De todo modo, sendo um ex-presidente, é um fato político bastante importante, né? Que hoje aparece no noticiário, que chama a atenção da imprensa, que movimenta o universo político, e por isso eu acredito que sim, é uma peça que se move nesse tabuleiro e que nos aponta para a possibilidade, no futuro breve, nós termos também a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Quais seriam, né, esses próximos capítulos também envolvendo essa situação? Eu acho que quando a gente pensa na movimentação política, ela responde muito ao clima da opinião pública. E no início deste mês, nós tivemos a divulgação de mais uma pesquisa, mais uma rodada da pesquisa Quest, que traz alguns dados interessantes para nós emoldurarmos essa questão. Então a pesquisa pergunta, por exemplo, se as pessoas tiveram conhecimento sobre a denúncia e o fato do STF ter tornado o ex-presidente Bolsonaro réu. Então o nível de conhecimento é muito alto. Mais de 75% da população tomou conhecimento dessa notícia. E quando as pessoas são perguntadas se o Bolsonaro participou ativamente da trama golpista, se ele poderá ser preso, a gente nota que a maior parte da população brasileira hoje acredita sim que ele participou e acredita que ele pode ser preso. Com relação também, essa pesquisa traz dados interessantes sobre as pessoas que estão presas em decorrência dos atos de 8 de janeiro. E aqui é um dado bastante curioso porque a maioria da população brasileira não só condena os atos de 8 de janeiro, mas acredita também que essas pessoas deveriam continuar presas e pagar com o tempo de prisão estipulado pelo STF e até o fim das suas penas. Isso não polariza a sociedade brasileira, porque a maioria da população, independentemente de raça, de sexo, da região que ela está, da renda, a maioria das pessoas, em todos os cortes que nós fazemos, elas condenam esses atos golpistas e acham que essas pessoas devem permanecer presas e cumprirem as suas penas. Independentemente de partidos, de bolsonaristas, petistas, enfim, envolvendo esse cenário político, a gente sabe que, de qualquer forma, a população brasileira imagina ex-líderes no país sendo presos. De que forma que isso também vai impactar lá fora? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque quando a gente olha, volta no tempo e pensa no golpe de 1964, a gente entende que aquele processo ele estava inserido em um contexto maior internacional, que era o período da Guerra Fria, todos vamos nos lembrar das aulas de história. E aquilo chega no Brasil e na América Latina como um efeito dominó, vai varrendo os países todos, né? Então há uma ruptura democrática que não aconteceu só no Brasil. E agora é um processo bastante interessante também, quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu em 22 no Peru, com o ex-presidente Pedro Castillo, que propôs, né, um fechamento do Congresso, o início de uma trama golpista também, uma ruptura democrática, e logo ele foi preso, ele foi deposto e foi preso, né? Outro exemplo interessante também de um país que é uma democracia recente, como nós somos aqui, que é a Coreia do Sul. Em dezembro, o presidente também propôs uma lei marcial. Em janeiro, ele estava preso. Então, há hoje uma resiliência das democracias, ainda que das mais recentes,
com relação a esses processos de ruptura. E eu vejo que o Brasil ele se insere também nesse contexto internacional. Então, apesar de sermos, e é sempre bom lembrar, uma democracia mais recente na comparação com outros países do mundo, com os países europeus, nós estamos dando demonstrações de resiliência democrática. Então, isso às vezes chega lá fora como um bom sinal da força das nossas instituições aqui no Brasil. Nós conversamos com o cientista político Antônio Claret, repórter Leonardo Patrus.